O pastor Silas Malafaia convocou, ou melhor, né, convenceu o Bolsonaro a convocar uma manifestação pacífica para amanhã, dia 25. E aí, perguntas. O cristão pode se envolver com isso? Isso adianta alguma coisa? Isso aí não é idolatria? O que é isso? A igreja misturada com política? Enfim, essas perguntas de sempre, que são perguntas genuínas, que eu espero, com a graça de Deus, responder aqui, porque muita gente me perguntou ao longo dessa semana, falou comigo ao longo desta semana sobre isso. Então, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá! Gente, eu quero começar aqui com vocês, mostrando para vocês um vídeo aqui do Malafaia. Vamos lá, hein? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. De Deus, conseguir convencer Bolsonaro e dizer para ele, ou você se posiciona como um líder, ou amanhã, se acontecer uma coisa pior com você, ninguém vai se manifestar. Então, a manifestação tem duas coisas basilares. Uma é Bolsonaro se defender daquilo que ele está sendo acusado. E a outra, defesa do Estado democrático de direito. Porque liberdade vai além de Bolsonaro. É a minha, é a sua, é a liberdade das gerações futuras que está em jogo isso aí. Eu acho que isso aqui é muito importante. Eu já vou falar sobre isso, mas a questão... A gente não tem... Vocês conhecem alguma outra pessoa com uma influência política capaz de mobilizar tanta gente assim para lutar pela nossa própria liberdade? Porque é isso, não é? Ah, e se o Bolsonaro está preocupado só com ele? Eu acho que não, mas se tiver também, no final eu estou preocupado com a minha também. Existe alguma outra pessoa aí com uma envergadura política dessa? Eu vou convocar uma manifestação dessa? Eu vou chegar lá? Falar, vamos aí, gente, você tem esse poder para mobilizar muita gente? Então, assim, gente, tô nem aí. É isso que as pessoas não entendem muitas vezes. Não é a pessoa do Bolsonaro, né? É simplesmente alguém que a gente acredita que tem uma envergadura dessa para lutar por nós mesmos. Então, enfim, né? Vamos lá. Isso é muito sério e muito grave. Então é isso aí. Agora, olha que coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui essa matéria da Gazeta do Povo. Deixa eu subir aqui. Gente, dá uma olhada nisso. Olha, pelo amor de Deus. Olha a pergunta que o pessoal da Gazeta do Povo faz. Não estou criticando a Gazeta, não. Estou dizendo, eles terem que fazer essa pergunta é um absurdo, né? Bolsonaro corre o risco de ser preso na manifestação de domingo. É um absurdo que eles tenham que fazer uma matéria sobre essa. Por quê? Eu explico. Vamos ler esse trechinho aqui, ó. Pela imprensa, alguns ministros do STF já adiantaram, sob condição de anonimato, que estarão atentos à manifestação de Bolsonaro. A revista Veja informou que haverá... Deixa eu aumentar aqui, né? Peraí. Aumentei, diminui um pouquinho. A revista Veja informou que haverá policiais federais disfarçados no meio do povo. O jornalista Lauro Jardim informou, no jornal O Globo, que o ministro disse que Bolsonaro sairá preso se criticar o STF. Como é que é? No Brasil, você pode criticar qualquer um. A gente não está falando aqui de ofender a honra de alguém, mas criticar no sentido de, por exemplo, isso aqui que você fez, a gente acha que, de acordo com a Constituição, está errado. Não pode. Não pode fazer isso. Você acha que está normal a situação? Tem um órgão neste país, uma instituição nesse país, que não pode ser criticada. A gente não está defendendo aqui a extinção da instituição, desse poder, de forma alguma. Mas não pode criticar. Peraí, mas criticaram o Bolsonaro o tempo todo, pegaram até a cabeça dele lá, chutaram. Isso aqui é um absurdo. Então, existe alguém neste país, um grupo de gente que eles estão acima de todo mundo. São os únicos que não podem receber críticas. Olha, independente da posição da pessoa, a gente não pode mentir, caluniar, falar o que quiser. Quer dizer, você pode até falar, só que você vai responder por isso. Então, a gente não está defendendo isso aqui. Mas a gente está defendendo. Peraí. O ministro do STF faz algo. E a gente lê a Constituição e fala, mas peraí, isso aqui é contrário à Constituição. E a gente dá a nossa opinião. Olha, isso aqui é contrário à Constituição. Não pode. Veja, a gente pode até estar errado na nossa interpretação. A gente está dizendo que isso que o STF fez é contra a Constituição. E aí eles chegam lá e mostram e julgam. Você que está errado, sua interpretação está errada. Mas a gente tem o direito de expressar isso. Isso é um absurdo. Não pode criticar. Então, assim, o negócio assim, é loucura total. Então, eu quero começar falando um pouco sobre a manifestação, então, sobre o Silas Malafaia. Ora, em primeiro lugar, né? Ele apoiou o Lula, é um pastor vendido.
né, porque a gente tem vídeo dele aí apoiando o Lula em outras eleições. Eu não sei se ele mudou de opinião, eu não sei, porque eu sei que no passado, mas tinha tanto crente. Para falar a verdade, os crentes nem sabiam que era esquerda, que era direita. Era todo mundo comunista sem saber. Essa é a verdade. Então, não estou dizendo se o Silas Malafaia sabia ou não sabia, eu não sei. Eu realmente não sei se mudou de opinião ou não. Eu não acompanho, nunca ouvi uma pregação completa dele. Eu só sei que ele é da Assembleia e eu creio em algo totalmente diferente do que ele, em muitos pontos da nossa fé divergem. Sobre o caráter dele, também não conheço, não sei quanto que ele ganha, não sei como é que é o esquema na igreja dele, a questão do salário, eu não sei, então como é que eu vou opinar, né? A única coisa que eu sei dele são os seus posicionamentos políticos aí, inúmeras vezes, na minha opinião, corajosos e acertados. Puxa, eu lembro agora estava lembrando aqui de um vídeo uma vez que ele fez, acho que é aquele cara Mori Cerulo, acho que é o nome dele, o cara prometeu dinheiro, então... se vocês contribuírem aqui comigo, Maurício Cerulo, vocês vão, eu declaro profecia, eu abençoo vocês, vocês vão ficar ricos, sei que lá. Então, não concordo com essas coisas. Mas, enfim, em relação aos posicionamentos políticos dele, por exemplo, foi um dos únicos que se posicionou contra fechamento de igreja, de maneira pública. Foi um dos únicos. Depois acabou não indo até o final com isso, mas pelo menos ele foi lá, falou, isso está errado, não sei o que lá. Então, o que eu penso é o seguinte, lembra, Paulo falou lá em Filipenses que tinha gente fazendo a coisa certa pelo motivo errado. E eu não estou dizendo aqui que o Silas Malafaia está fazendo pelo motivo errado. Estou só falando do princípio aqui. Paulo, aos Filipenses, disse que tinha gente fazendo a coisa certa, pregar o evangelho, pelo motivo errado. E ele disse que me importa, uma vez que o evangelho esteja sendo pregado, ainda assim, pelo motivo errado, eu me regozijo. Mais uma vez, não estou dizendo que ele está fazendo pelo motivo errado. Deus me livre dar um julgamento assim tão... Eu não tenho capacidade para falar isso. Eu não tenho, não conheço, não sei o que está no coração dele, não sei os bastidores, eu não sei como é que eu vou falar um negócio desse, gente, pelo amor de Deus. Então as pessoas têm que ter coragem para condenar o que é errado, é verdade, mas também tem que ter coragem, ou melhor, tem que ter temor de não falar coisa que não sabe. É só com medo de falar, nossa, mas eu não gosto daquele cara, você tinha que falar. Mas eu não sei, eu não conheço, não acompanho. Então, enfim, não dá, né? Então não estou dizendo que ele está fazendo pelo motivo errado, mas mesmo que estiver, aqui não é pregação do evangelho, Paulo lá está falando sobre a pregação do evangelho, mas o princípio aqui é esse, olha, o cara está fazendo algo, mesmo que seja pelo motivo errado, mas a coisa é certa, vamos apoiar, não é? Nós podemos nos unir politicamente, por exemplo, contra o aborto, com católicos. Eu não participo de culto ecumênico, de forma alguma. Eu creio que a Igreja Católica é uma seita. É isso que eu creio. Agora, por exemplo, lembra daquela vez, aquela menina, o pessoal falou que havia sido violada, depois parece que foi nada. Você não estaria disposto, por exemplo, a ir a um protesto? Com um católico, até com macumbeiro eu ia. Até com macumbeiro, num protesto, numa manifestação, para salvar o bebezinho? É óbvio. Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Significa que, eu apoiei aqui o cara numa manifestação, significa que eu concordo com tudo que o cara faz. Agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Depois não quebra o pau. Depois não quebra o pau. Ali naquele momento só, por exemplo, para salvar uma vida, é claro que a gente pode. Eu não vejo problema nisso. O que acontece às vezes também é uma disputa de ego, muitas vezes. Não fui eu que encabecei, logo eu não ajudo, não vou com a cara daquele cara lá e por aí vai. Existe algo mais importante do que o meu nome, do que o seu nome. Existe algo chamado Reino de Deus, o bem-estar das pessoas e até o nosso país, que é algo maior do que nós, os nossos compatriotas. Paulo falou, olha, aos Filipenses, não faça nada por partidarismo. Olha, eu sei como que inúmeras vezes há uma disputa de ego. Como há, eu vou falar por mim. Em alguns momentos, um evento, por exemplo, uma vez eu fui chamado a um evento e a pessoa me tratou muito mal. Era uma conferência de um tamanho até grande e eu fiquei com a vontade de falar, não vou mais não. Nossa, me tratou muito mal, quis me humilhar e tudo. E depois eu pensei, puxa vida, isso eu tô falando de mim aqui, o ego, meu ego foi ferido. Eu falei, Senhor, me dê graça porque eu acho que é importante que eu vá nesse evento, para o seu reino, e a pessoa me tratou mal, não sei o que lá, mas não interessa. Então, essa que é a questão inúmeras vezes. Inúmeras vezes, no meu caso, por exemplo, eu não estou tocando piano, eu estou carregando o piano para alguém. O meu nome não vai sair. É outra pessoa que está lá encabeçando o negócio. Mas eu tenho que pensar no reino de Deus, naquilo que é melhor para as pessoas, aquilo que é melhor para o país, e não no meu nome. O meu nome... Então, existe muitas vezes isso, e nós temos que engolir o nosso ego
e fazer aquilo que a gente acredita ser certo. Segunda consideração. Essa idolatria do Bolsonaro. Isso aí é apoiar o Bolsonaro. Como o Silas disse, é por nós, né? Lembra quando o Bolsonaro foi a um culto e gritaram no culto, mito, mito, mito? Puxa, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Né? Ele falou num culto, ele nem evangélico é. Então, assim, é ridículo isso. É um absurdo sem tamanho. Na minha igreja, é proibido trazer político ao culto. Quer dizer, vários já estiveram lá, mas ficam lá, não dou microfone para eles. Não tem isso. Não tem isso. Claro, são bem recebidos como qualquer um. Qualquer um que for à igreja vai ser recebido. Até um petista se sentar lá vai ser muito bem recebido. Vamos tratá-lo com amor, misericórdia e vamos pregar o evangelho para ele. Agora, mesmo que seja um cristão, que eu falei, esse aqui é um cristão genuíno, político, mas não vai receber microfone na minha igreja porque é político. Então, não concordo com essas coisas. Não concordo. Na minha igreja, por exemplo, é proibido. E é proibido também receber dinheiro de político do Estado lá para fazer qualquer coisa na igreja. Comprar um prédio, terreno, não pode. Não pode. Tudo que temos na nossa igreja a resgatar é através de ofertas. Muitas que as pessoas enviam aqui, pela internet, e que eu não pego R$1. E meu tesoureiro está ouvindo aqui. Nosso tesoureiro, né, da nossa igreja. Então, assim, é isso que eu creio. Mas eu creio que a maioria dos evangélicos não concorda com isso, com a idolatria. Gente, o povo é idólatra, a gente sabe disso. Mas eu não acredito que a maioria dos evangélicos sejam assim, idólatras do Bolsonaro. A maioria o vê apenas como alguém que tem pautas parecidas com as nossas. Foi simplesmente isso. Foi inclusive por isso que votaram e votamos nele. É só isso, é só isso. Então o vemos como uma alternativa para lutar contra esses abusos. Como eu disse, eu, Rodrigo Mocelin, influência política, poder assim, para convocar uma manifestação dessa proporção? Eu não tenho. O Silas Malafaia, e ele tem contato com o Bolsonaro? Eu não tenho. Ele teve. Então, eu não estou nem aí, rapaz. Se fosse uma mula que convocasse e falasse que algo é correto, e eu falasse, poxa, isso é correto, essa é uma manifestação boa. Porque a Constituição prevê essa nossa garantia de manifestação, desde que não seja lá para acabar com o Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, a manifestação é justamente para lutar a favor do Estado Democrático de Direito. Enfim, então a Constituição nos garante isso. Ora, vamos lá. Historicamente, o povo de Deus sempre foi um agente de mudança na sociedade. Sempre foi. Em primeiro lugar, através da genuína pregação do Evangelho. Sim, porque sem pregação do Evangelho a gente vira uma ONG aí religiosa. Isso é errado, Deus me livre de um negócio desse. Mas foi justamente a partir da pregação do Evangelho e através de ações de cristãos que inúmeras coisas boas aconteceram na sociedade. Por exemplo, o povo de Israel estava lá na Babilônia, ou seja, representa a gente aqui. Ó. Esse aqui não é o nosso reino é celestial. Nós estamos aqui no Brasil, é o nosso país, mas é o mundo. Nós somos do céu. Como Israel, estava lá na Babilônia. Mas lá, o povo estava só querendo esperar a volta para Israel. Não queria fazer nada. Aí Jeremias mandou uma carta ordenando: casem aí, trabalhem, plantem e procurem a paz da cidade. Esse procurem a paz da cidade eles estariam envolvidos naquela cidade, a Babilônia. Eles não poderiam falar assim, não quero me envolver com nada da Babilônia, não, isso aqui é Babilônia, isso aqui é o mundo pagão, política, Deus me livre. Jeremias deu uma ordem inspirada por Deus: procurem a paz da cidade. Como, por exemplo, nós, a igreja, fizemos nessa última eleição para conselheiro tutelar. A igreja, cristãos se mobilizaram, foram lá e agiram. E por isso, graças a Deus, inúmeros conselheiros tutelares foram eleitos. Eu fiz um vídeo aqui, eu conversei com uma das pessoas mais importantes do governo ligadas a essa questão do conselho tutelar. Eu fiz uma live com ela, quer dizer, uma live não, né? Uma videochamada com ela me explicando as coisas. É assustador, ela contando que muitas dessas pessoas que trabalham no conselho tutelar não estão nem aí para as crianças. Ou seja, é cristão isso então? Que nós deixamos... não me envolvo com política. Lembra daquele caso, ela me contando, né, um caso, foi aqui em Campinas, no meu estado, uma criança que foi amarrada num pneu. Você lembra disso? Enfim, então isso é cristão. Você foi para o culto, orou, a criança lá, e o conselheiro tutelar era uma pessoa que podia fazer isso, ir lá e salvar aquela criança. E ela me dizendo, essa pessoa envolvida aí, eu esqueci o nome dela, meu Deus do céu, mas enfim, muito envolvida lá, ela é uma das líderes principais lá do Conselho Tutelar, na época do governo Bolsonaro. E ela me explicando, aquilo ali foi um erro do Conselho Tutelar. Ou seja, mas nas últimas eleições,
A igreja falou, peraí, isso aí está errado. A igreja foi lá votar, os crentes foram lá votar. É isso que Jeremias está falando, procurem a paz da cidade. Que cidade era? Era Babilônia, meu amigo. Era aquele antro de idolatria. E Jeremias ordenou, inspirado por Deus. Vocês não vão só na sinagoga, não. Procurem a paz da cidade. Vejamos outros exemplos da igreja, do povo de Deus envolvido em questões políticas. William Wilberforce foi o cara que acabou com a escravidão. Ele era cristão. Era uma pauta política. Nos Estados Unidos, 2/3 dos líderes abolicionistas eram cristãos. Ou seja, de cada 3 pessoas que estavam lutando contra a escravidão nos Estados Unidos, 2 eram cristãos. A gente tem muitos outros exemplos de atuação política dos cristãos. Por exemplo, na Inglaterra, as atuações políticas de cristãos protestantes na Inglaterra deram origem a muitas coisas boas que nós temos hoje, como, por exemplo, essa separação de Estado e Igreja. A Inglaterra, o Estado inglês, controlava a Igreja, graças à atuação política. Não é? Eles não foram só para o culto, não, gente. Eles se envolveram politicamente, os cristãos se envolveram politicamente. Eles não foram para o culto. Além de ir para o culto, e isso foi a base, a pregação do Evangelho, eles também lutaram contra isso. Contra essa intervenção do Estado na Igreja. Então, eu acredito que o cristão ele pode sim se envolver politicamente. Na minha opinião, o grande segredo é o seguinte, cristãos e principalmente pastores, não receber nada de político. Acho que a gente fala do perigo e tal. Colocar isso como meta, como é na minha igreja não pode. Pode terreno para a igreja que vem do político, não pode. Fazendo assim, além de trazermos transparência às pessoas, de que a gente não tem um interesse escuso ali. Ah, vamos colocar agora minha filha ali para trabalhar lá junto com não sei quem. Não. Nos precavendo, evitando essas coisas, fugindo dessas coisas, as pessoas vão dizer, olha, o pastor estava errado ali. Mas, olha, pelo menos eu vi que a intenção era boa. Assim, a gente erra. É claro que a gente pode errar na nossa percepção. Como aqui, por exemplo. Lá na frente eu penso, puxa, eu acho que eu estava errado. Pode acontecer? Eu espero que não esteja. Mas essa posição de não ter posição, ficar em cima do muro, com medinho de, porque vai que você toma uma atitude aí e você está errado. Olha, eu preferi não fazer assim. Eu preferi me posicionar naquilo que eu acredito que é o correto, fazer aquilo que eu acredito que é o correto. E, na minha opinião, eu não vejo nenhum problema em que cristãos estejam lá numa manifestação como esta. Pelo contrário, né? Acredito que é super positivo. E como eu disse, na minha opinião, eu acredito, pelo que eu vejo, que a maioria dos cristãos não tem idolatria ao Bolsonaro. Tem gente? Tem maluco em tudo que é lado. Mas eu acredito que a maioria simplesmente o vê. Poxa, é o único que é parecido com a gente. Não em tudo, mas a gente tem bastante coisa em comum, ou seja, no sentido de defender as pautas que a gente defende. É só isso. Aí ele fala palavrão, ele mesmo defende a família, mas é divorciado. Tá, e daí? Mas pelo menos está protegendo a nossa e a sua família, meu amigo. Pelo menos, é isso. Os outros querem acabar com ela. Então, é isso que a gente está defendendo aqui. Não tem nada a ver, então. Eu, como o Silas disse ali, eu acredito que tem a ver com a defesa de nós mesmos, de nossos filhos, da nossa família, daquilo que a gente acredita e da liberdade, né? Mas é isso que eu acho. O que você acha? Deixe seu comentário aqui, se você vai à manifestação. Deixe seu comentário aqui também. Deus abençoe e até a próxima.